Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas aulas da disciplina de Análise e Projeto de Sistemas. Essa é a nossa videoaula 2, essa videoaula também está dividida em partes. Essa videoaula corresponde à primeira parte. O tema nosso aqui será Análise de Sistemas e de Requisitos. Então, eu mais uma vez lembro a vocês que o conteúdo das videoaulas é complementado, ele é enriquecido com as nossas notas de aula correspondentes. Então, é importante que vocês vejam o conteúdo das notas de aula, que vocês associem o conteúdo das notas de aula com a videoaula, para que vocês tenham o pleno aproveitamento do nosso conteúdo. Então, vamos lá, vamos para a nossa aula 2, parte 1, Engenharia de Requisitos, Conceitos Básicos, Análise de Sistemas e de Requisitos. Bom, a análise de sistemas é algo que já se pratica há bastante tempo, necessita de técnica, necessita de conhecimentos de sistemas, mas também necessita de conhecimentos humanos, as relações humanas, uma vez que é imprescindível para a análise de sistemas o levantamento de requisitos junto aos clientes, junto aos usuários. Frederick Brooks, que é um engenheiro de software e um autor americano, ele foi responsável pelo gerenciamento de projetos do OS/360 nos Estados Unidos, da IBM, e certa vez ele disse o seguinte: a parte mais difícil de construir um sistema de software é decidir precisamente o que construir. Nenhuma outra parte do trabalho conceitual é tão difícil quanto estabelecer os requisitos técnicos detalhados. Nenhuma outra parte danifica tanto o sistema resultante se for feita de forma errada. Nenhuma outra parte é mais difícil de retificar posteriormente. Então, a análise de sistemas, ela envolve técnicas onde os desenvolvedores, que normalmente não têm um treinamento, que não têm o devido preparo, vão ter problemas, não vão conseguir produzir um material que seja de qualidade, porque justamente por não ter esse conhecimento técnico, não ter o treinamento suficiente, vai achar que as ferramentas de análise elas são diretrizes, são processos, são burocracias adicionais que vão trazer mais esforço para atendimento das demandas do cliente e o entendimento da própria aplicação. Normalmente não utilizam, produzem software de baixa qualidade e, no final, a gente sabe qual é o resultado. Então, o uso de técnicas é implícito dentro da análise de sistemas, onde nós temos diretrizes que devem ser seguidas, diretrizes de acessibilidade, e as equipes de desenvolvimento vão trabalhar utilizando ferramentas que vão dar suporte a um desenvolvimento sustentado para o uso de artefatos, para o uso de todos os recursos necessários. Então, essas diretrizes devem ser realmente observadas e a técnica aí vai ser valorizada. Fazendo um comparativo, os custos para se reparar o defeito de um software em cada fase do projeto, nós podemos observar que os custos para a primeira fase, nessa fase de levantamento de requisitos, giram em torno de 0,1 a 0,2 dos custos totais, se nós considerarmos o custo de projeto. Já na fase de manutenção, é 20 vezes, ou seja, nós temos 100% de aumento de custo desde o início até o processo de manutenção de um sistema. Logo, ter um sistema que seja correto, que seja o mais exato possível, desde o início, no levantamento dos requisitos, na aceitação dos requisitos, é muito importante porque o custo operacional de reparo de um sistema não se eleve de tal forma no período de manutenção. Observando também que os custos nas etapas de aceitação, de teste de aceitação de unidade também são relativamente altos. E quando a gente vai fazer um projeto sem a devida análise, sem o devido levantamento dos seus requisitos e não atentar para uma tríade que são o custo, benefício e os recursos, o que pode acontecer é justamente o que está na tirinha, onde o cliente explica de uma forma para o líder do projeto, os desenvolvedores levam essa explicação do líder de outra forma
Os responsáveis pela divulgação, por todas as tratativas do projeto junto ao cliente, também vão entender de outra forma. Os custos e as funcionalidades acabam sendo díspares, havendo um aumento significativo, sem considerar ainda que há risco também no cronograma do projeto, a manutenção do projeto, como pode acontecer, e, finalmente, o que realmente o cliente queria. Então, a questão da análise, que vem do grego, né? Analien, significa desatar, soltar, separar um conjunto de partes, ou seja, dividir para você entender melhor o problema. O não uso da análise em sistemas pode trazer a um produto final totalmente diferente da necessidade do usuário. A análise de sistemas é basicamente estudar um problema e encontrar solução para esse problema. Construir sistema de informação é um processo de solução de problemas. E a análise de sistemas ela consiste exatamente em métodos e técnicas de investigação e especificação de problemas, a solução desses problemas, partindo daí de requisitos que são levantados junto ao cliente, porque se nós temos um projeto, se nós temos um problema a resolver, esse problema é de quem nos está passando a demanda, é o cliente, é o usuário. E cabe ao analista de sistemas criar e implementar a solução que vai realmente resolver aquela questão. O analista de sistemas, então, ele deve ser capaz de compreender, além das disciplinas que são específicas da engenharia de software, né, as técnicas de desenvolvimento de sistemas, também entender as atividades da organização, entender o negócio onde está inserida a organização e entender quais são os problemas, quais são as necessidades daquele usuário. Então, a relação que existe entre engenharia de software e a organização e o nível de tecnologia determinado, né, para resolver esses impasses é a interação que vai ser dosada pela análise de sistemas para determinar o que é possível executar daquilo que é desejável em termos de execução. Então, uma pessoa, um profissional que atua como analista de sistema, ele deve ser um facilitador entre tecnologia e seres humanos e possuir habilidades de comunicação tais que ele consiga realmente trazer essa interação. Então, é fundamental que profissionais que desempenham esse papel de análise de sistemas, de desenvolvimento de sistema, tenham conhecimento de negócio, tenham conhecimento da tecnologia, além, é claro, do conhecimento e habilidade de comunicação humana. O processo de desenvolvimento de sistemas de informação tem a ver com o ciclo de vida dos sistemas e abrange todas essas atividades necessárias que vão desde definir, desenvolver, testar, operar e manter o sistema. Então envolve análise, envolve técnicas de projeto, envolve implementação das soluções, envolve implantação, que é colocar para funcionar e acompanhar essa operação e o prolongamento, né? E a extensão do ciclo de vida do sistema através da manutenção até de fato chegar ao final da operação. No processo de desenvolvimento dos sistemas, nós temos aí a identificação e análise dos requisitos, onde estabelecemos a análise do problema e nessa análise identificamos todas as necessidades, buscamos entender o que o usuário deseja. Partimos a seguir para a descrição do problema, onde vamos utilizar as técnicas apropriadas, as abordagens apropriadas, para daí conseguir montar um modelo, que pode ser um protótipo, que vai ser submetido a teste. Necessariamente, esses testes eles devem ser acompanhados, é interessante que eles sejam acompanhados pelo usuário, para verificar se aquela solução é viável, se a função é viável. Em caso positivo, prossegue-se para a definição e especificação dos requisitos, com a documentação desses requisitos, a validação junto aos usuários, para, a partir daí, iniciar o projeto. Caso a função não seja viável, retomamos o início para a análise do problema e verificamos novamente o passo a passo. É importante definir que, nesse momento, nós estamos vendo o que vai ser tratado e não como vai ser tratado ainda. Então, a análise e identificação dos requisitos trata
o problema, não como ele vai ser resolvido. Então, o processo de análise define uma proposta que vai modelar o que o sistema vai fazer, independente da tecnologia. Em acréscimo a esse modelo de sistema, que descreve os requisitos do usuário, um que é mais cuidadoso e deve ser também detalhado é o orçamento e cálculo, que vão envolver custo e benefício e recursos que estão envolvidos no desenvolvimento do projeto e que vão ser colocados ao final da fase de análise. Sempre é bom lembrar que um projeto, para que ele exista, um projeto para que seja de resultado positivo, é necessário avaliar 3 condições: custos, recursos e os benefícios que esse projeto vem a trazer, tal qual um triângulo, onde custo, benefício e recurso estão nos vértices desse triângulo. E a existência do triângulo é necessária, para a existência do triângulo é necessária a existência dos vértices. Então, nós temos que buscar equilibrar esses 3 entes, custo, benefício e recurso, da melhor maneira possível, para que realmente esse projeto possa chegar ao seu final e tenha um resultado positivo. O projeto visa definir qual é a melhor tecnologia, considerando todas as características do sistema que foram determinadas junto ao levantamento de requisitos e obtidos na fase de análise. Então, essa atividade de projeto ele vai cuidar da especificação de partes, processadores, todos os recursos necessários e as tarefas apropriadas para cada um envolvido nesse processo. Em cada tarefa, a atividade de processo vai se ocupar com o desenvolvimento de uma hierarquia, que pode ser dividida em módulos, o programa subdividido em módulos, e a interface desses módulos vai implementar uma especificação que é criada também na fase de análise. Veja que tudo que acontece na fase de projeto está relacionado à fase anterior, que é a fase de análise. Então, essa fase de projeto se ocupa exatamente com a transformação de modelos de dados de entidade e relacionamento em um projeto de banco de dados. A fase seguinte é a fase de implementação, que vem justamente envolver as etapas de codificação, trabalho das linguagens e tudo mais, integração dos módulos, o trabalho com o banco de dados, que vão permitir a utilização das informações posteriormente. É essa atividade de implementação em que o analista de sistema pode não estar envolvido diretamente, aí existem outros profissionais, como os programadores, enfim, mas sempre vai haver uma interação, porque às vezes a mesma pessoa desenvolve atividade de analista e atividade de programador. Não necessariamente isso vai acontecer numa equipe grande, mas isso é perfeitamente viável, é muito factível. Na fase de implantação, o sistema é colocado em funcionamento nas instalações do usuário. Então, são disponibilizados os manuais, arquivos, toda a parte de treinamento. Lembrando que o treinamento de usuário é fundamental, porque o usuário ele tem a imagem do que ele queria em termos de sistema, mas ele não sabe como colocar esse sistema em funcionamento. Então, se lá na fase inicial nós tínhamos o que, agora nós temos o como implementar, como utilizar, e o usuário precisa entender essa lógica, entender esse funcionamento. Por fim, com o sistema já implantado em funcionamento, nós temos a fase de manutenção. Todo o trabalho efetuado após a fase de implantação é manutenção. E a manutenção em sistema de informação pode ser dividida em 2 tipos, corretiva ou evolutiva. A corretiva, que é a partir do momento em que ocorrem erros no sistema e são necessários corrigirem esses erros, então ela visa realmente o trabalho de resolver acidentes, resolver falhas. E a evolutiva, a partir do momento em que se tem como objetivo trazer novas funcionalidades, ou seja, rejuvenescer o sistema. Alguns podem se perguntar, mas não tem a manutenção preventiva? Não tem a manutenção preditiva? Sim, é claro que muitos processos podem ter uma manutenção preventiva,
tal qual nós podemos fazer num computador, ou num veículo, ou numa máquina, podemos ter uma manutenção preditiva também, mas o que é mais focado na manutenção de software é justamente a resolução de problemas, de bugs que eventualmente ocorram e também a melhoria do sistema, a renovação do sistema para prolongar o seu ciclo de vida. É importante observar que a atividade de manutenção é essencial para prolongamento do ciclo de vida de uma aplicação, logicamente até um determinado limite, quando vai terminar, quando realmente a aplicação não tem mais como permanecer e outra vai tomar o seu lugar. Nesse contexto, nós trabalhamos basicamente desde o início do projeto e baseado nela, na análise de requisitos, o projeto vai prosseguir. O requisito ele pode ser definido como um desejo, ou uma necessidade, ou uma restrição, ou ainda uma expectativa do cliente em relação a um produto. Vejam que um projeto sempre nasce de uma necessidade para atender alguém. É fundamental entender que um projeto não é feito para atender o projetista, mas atender alguém ao qual o projetista vai se relacionar. Então, o requisito é algo desejado por um usuário em relação a um produto. As necessidades, as melhorias ou a resolução de problemas surge a partir desses requisitos. Então, os requisitos vão ser justamente a base para as estimativas do projeto, para a modelagem do projeto, para a implementação, para testes e para toda a manutenção que vier acontecer no produto final, que é o sistema de software. A especificação desses requisitos visa promover exatamente um enunciado completo que seja claro, o mais preciso possível, de tudo o que tem a ver com o produto que vai ser o software. Então, essa análise de requisitos está dentro de um grupo de práticas dentro da análise de requisitos chamado gerenciamento dos requisitos, que envolve as fases de elicitação dos requisitos, envolve a fase de análise e negociação dos requisitos, documentação desses requisitos, verificação dos requisitos e validação desses requisitos. Vejam que ainda não é o projeto, é um levantamento de informações, é o detalhamento de informações pré-projeto que vão determinar, em última instância, o escopo do projeto, o que vai ser feito, o que o produto software irá fazer e também e principalmente aquilo que o produto software não irá fazer. O fluxo de requisito ele vai reunir todas as atividades para obter um enunciado completo, claro e preciso dos requisitos que são inerentes àquele produto de software. O resultado principal desse fluxo é uma documentação, um documento chamado especificação de requisitos, que vai dar o esqueleto, que vai dar a formação da estrutura dos requisitos necessários para atender aquela demanda do cliente. A partir daí, a partir desse documento que especifica os requisitos, validado junto ao cliente, é que vai começar propriamente o projeto do sistema. Então, para estabelecer a prioridade dos requisitos, deve-se, por exemplo, estabelecer prioridades. Essas prioridades elas podem receber nomenclaturas, Isso aí vai ser inerente ao projeto em si, como vai ser conduzido pela equipe de projeto, mas basicamente nós temos algumas gradações de prioridades. No nosso caso aqui, eu estabeleci, por exemplo, prioridade de essencial, importante e desejável. Muitos têm projetos, projetos de vida. Vamos pegar o exemplo de um projeto de vida antes de chegar na prioridade dos requisitos. Quem aí nunca teve o desejo, por exemplo, de comprar uma casa nova, ter uma casa própria, aquelas pessoas que moram de aluguel, principalmente num período desse que nós vivemos hoje, tão conturbado, ter uma casa própria, ter um teto, a gente sabe que é algo bastante importante. Outros, por exemplo, têm o projeto de comprar o carro novo, o carro zero, ter aquele carro dos sonhos, comprar aquele carro dos sonhos. E outros têm aquele projeto para viajar, fazer uma viagem ao exterior,
passar férias no exterior, enfim, existem essas demandas também. Então, imaginemos que numa época como essa, nós temos essas 3 demandas. Comprar uma casa própria, ter uma casa própria, comprar um carro novo ou fazer uma viagem. Bom, se eu começar pela viagem, poxa, eu quero muito viajar. Mas em época de pandemia, no mundo todo, toda essa questão de saúde, não é um momento agora, não é uma prioridade agora para mim, não é essencial essa viagem, eu não vou conseguir viajar. Bom, então eu desejo a viagem, mas nesse momento eu não vou realizar esse desejo. Um carro também é um desejo. Eu uso o carro para trabalhar, vou usar o carro para me locomover, importante numa emergência. Então o carro é algo sim que também é alcançável, pode ser importante e é desejável também. Agora, uma casa própria, quando a gente mora de aluguel, num momento de pandemia como esse, existem tantos riscos colocados aí, né? Então, é uma coisa assim que, se eu tivesse uma casa, eu ficaria bastante tranquilo. Eu desejo, é importante, e hoje eu acho que para muitas pessoas, muitas famílias, é essencial. Então, vejam que eu posso estabelecer na minha cabeça, estabelecer as minhas prioridades enquanto desejos de vida. Então, a casa, para mim, ela é essencial, porque eu não vou ficar à vontade, eu não vou conseguir realizar mais nada se eu não estiver tranquilo dentro da minha casa própria. Ele é um requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Eu não vou ficar tranquilo, nada mais é tão importante quanto a casa. Então, requisitos essenciais são imprescindíveis, eles têm que ser implementados impreterivelmente. Então, adquirir a casa própria é essencial para mim. Ter um carro é importante, vai me ajudar bastante. Eu desejo ter um carro, mas se não der para ser agora, porque eu estou com uma outra coisa com uma prioridade maior, eu posso implementar posteriormente e, de qualquer maneira, eu vou poder usar, eu vou poder usufruir da minha casa e posso me locomover por um Uber, por um ônibus, alguma coisa do gênero. Então, esse requisito, ele tem a ver com o sistema, mas o requisito importante é aquele que o sistema pode funcionar sem ele, pode não funcionar satisfatoriamente. Veja que andar de carro é muito melhor do que andar de ônibus, um ônibus lotado, cheio de problemas. Então, requisitos importantes eles devem ser implementados, mas, caso não seja, o sistema ainda vai funcionar mesmo sem ele. E desejável? Eu desejo fazer uma viagem, algo assim que eu tenho vontade, mas nesse momento não dá para fazer. É um tipo de desejo que não vai interferir em eu ter um carro ou eu comprar a minha casa. Então, o requisito desejável, ele não compromete as funcionalidades do sistema. O sistema vai funcionar de forma satisfatória sem ele. Eles podem ser deixados para um outro momento, para versões posteriores. E, se não houver tempo de implementar agora, eu vou implementar em outro momento. Então, veja que nós estabelecemos aí uma gradação de prioridades para os requisitos, para que seja realizado o projeto, no caso do meu exemplo, um projeto de vida. Então, é importante reconhecer os requisitos e estabelecer adequadamente essa prioridade de requisitos para dar andamento nesse projeto. E que qualidades mais um requisito deve ter? Primeiro, correção. O requisito ele deve ser perfeitamente construído, deve ser coerente, deve estar em acordo com manuais, com protocolos, principalmente com as regras do negócio. Ele não pode ir contra as regras do próprio negócio e solicitar uma aprovação formal por parte do cliente. Ele tem que ser formalizado, essa correção deve ser formalizada junto ao cliente. Ele deve ser preciso, deve possuir apenas uma única interpretação, ou seja, devemos estabelecer uma regra de exclusão mútua, né? Onde ele deve ser aceito tanto por desenvolvedores quanto pelos usuários. Essa especificação precisa, ela deve ser compreensível por todos e suficiente para ser usada para teste de aceitação do produto. Muitas vezes é necessário incluir um glossário com os termos que vão estar contidos, que tem a ver com todas as expressões mais importantes no desenvolvimento desses requisitos, para que a gente também não tenha ambiguidade no entendimento desses requisitos, no entendimento desses termos. Lembrando que muitas siglas, dependendo do contexto, podem ter significados diferentes. Então é importante definir muito bem
explicitar muito bem essas características dos requisitos. O requisito deve ser completo, ele deve refletir todas as decisões em termos de especificação e não pode deixar margem para pendências. Ele deve ter requisito significativo de desempenho, restrição de desempenho, de desenho, de atributos, todas as interfaces, definir as respostas que vão ser dadas pelo software para todas as entradas possíveis, quer sejam elas válidas ou inválidas em todas as situações. O requisito também deve ser consistente. Se não há conflito em nenhum dos subconjuntos de requisitos, conflito no mundo real, por exemplo, entre termos de formato de relatórios, cores, sinalização, quando se trata do desenvolvimento da interface do software, principalmente, ele não deve contradizer outro requisito, porque aí nós vamos ter um conflito lógico de ações. Por exemplo, um requisito A diz que a ação A deve ser realizada antes da ação B, e o requisito B diz justamente o contrário. Então, existe aí uma contradição, existe um conflito, e o uso de termos também que vão designar um objeto de forma diferente também podem trazer esses conflitos. É uma coisa bem simples. Lembrete para aviso. São sinônimos para o ser humano, mas dentro de um documento podem ter significados, podem ser interpretados de forma diferente. Priorização é outra qualidade dos requisitos, onde cada requisito é classificado de acordo com a prioridade. Nós já vimos isso anteriormente. A estabilidade estima a probabilidade que o requisito tenha em relação ao desenvolvimento do projeto. Essa priorização classifica o requisito de acordo com o grau de importância, como nós vimos, e custos e prazos podem ser bastante limitados. Então é importante descrever o que é mais importante antes para a gente poder tratar primeiro. Então a priorização é fundamental. E existe a priorização da priorização. Aquela prioridade 0, aquela prioridade 1 e assim sucessivamente. Requisitos devem ser verificáveis, ou verificabilidade. Todos os requisitos da especificação são verificáveis. Se existe um processo finito, como um custo, por exemplo, que possa ser executado por uma pessoa ou máquina e que mostre conformidade com o produto final do requisito. Então, eu tenho que ser capaz de medir, eu tenho que ser capaz de verificar. Modificabilidade. A estrutura e estilo permitem mudanças nos requisitos, adaptação dos requisitos de uma forma fácil, de uma forma que seja completa e consistente, porque à medida que o projeto evolui, os requisitos também podem sofrer mudanças em função de desejos, em função de necessidade do projeto por causa do usuário. Então, essa capacidade de modificação vai depender de uma organização em termos de projeto, uma documentação que seja eficiente em termos de índices e referências, evitar aqueles requisitos que sejam redundantes, que podem causar justamente aqueles ruídos, aquelas inconsistências, e principalmente para que ele possa sofrer modificações sem danificar, sem trazer maiores problemas para o projeto, eles devem utilizar formatos pré-definidos que sejam adequados àquele uso. E requisitos devem ser rastreáveis, onde a determinação dos itens que antecederam um item ou que vieram posteriormente possam ser verificados. Então, nós temos a chamada rastreabilidade para trás, que a gente localiza a origem de cada requisito, por que ele está ali, saber o motivo da sua existência, quem o colocou, né, quem o originou, e a rastreabilidade para frente, onde a gente vai ver quais são os resultados, o que aconteceu posteriormente, o que é derivado daquele requisito em relação ao desenvolvimento que foi feito e como que esse desenvolvimento foi afetado por aquele requisito. Finalmente, a gente então trabalha com essas propriedades e estabelece um fluxo de requisitos. O fluxo de requisitos pode ser feito tal qual aparece na imagem. Ele é composto por atividades que devem ser executadas dentro de um processo de desenvolvimento. Esse processo começa lá em cima, na bolinha cheia, na bolinha preta, que indica os requisitos do sistema. Então, essa circunferência preenchida, ela representa essa atividade inicial, que é o início desse fluxo. São
levantamento dos requisitos do sistema, segue pelas setas indicando esse fluxo, né? Os retângulos que estão nesse desenho de processo vão indicar as atividades, né, que têm que ser executadas, e os losangos mostram decisões que devem ser tomadas e que vão determinar o fluxo, qual a direção que o fluxo irá seguir. Esse processo ele pode prosseguir em outras páginas, e aí nós temos elementos de ligação, que é a circunferência com borda, que indica que o fluxo segue. Decisões são tomadas e cada uma dessas decisões nos losangos vão indicar sentido de fluxo até que os processos, né, de modelagem, que toda a parte de validação, que toda a parte de codificação, de entrega sejam cumpridas para as etapas seguintes do projeto. Bom, pessoal, chegamos ao final da primeira parte de nossa aula 2. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Mais uma vez eu lembro que as nossas notas de aula complementam esse conteúdo, então é importante que vocês também deem uma olhada, que vocês associem esse material para que o conhecimento de vocês e as dúvidas de vocês possam ser resolvidas. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!